Amém, queridos? Glória a Deus. Olha, eu vou ser sincero para você, eu não sei como que tem sido lá na sua casa, esse mês da família, não sei se você orou algum dia, não sei se você tem orado, mas aqui em casa, Deus tem nos abençoado muito mesmo. Muita coisa que estava oculta, escondida aos nossos olhos, Deus começou a trazer à tona, a gente começou a ficar mais perto, e Deus revelando algumas coisas para nós, logo na primeira semana do mês de maio, né? Então assim, eu não sei como, que a gente fala, nós estamos no meio da família, às vezes a pessoa não está nem aí, né? Está lá vivendo a vida dela, passando as dificuldades, mas eu quero dizer algo para você, que Deus, esse mês tem sido um mês assim sobrenatural, tem sido um mês assim muito poderoso, um mês assim que a gente, Deus, eu estou falando poderoso, não de bênçãos materiais, mas poderoso porque Deus ele tem dado discernimento para nós, aberto os nossos olhos, Deus tem revelado para nós algumas coisas, e assim, a gente tem ficado assim, num primeiro momento a gente fica às vezes triste, para baixo e tal, mas depois a gente agradece, Senhor, nós estamos no meio da família, o Senhor está mostrando coisa para nós, louvado seja o Senhor, e aí a gente começa a orar, e aí é o mês também de você jejuar pela sua casa, jejuar pelo casamento, jejuar pela tua vida, e aí Deus, Ele tem mostrado muitas coisas, revelado muitas coisas ao nosso coração. Então assim, às vezes nós não damos valor à voz de Deus, e aí às vezes a gente vai ficar à mercê de muitas coisas nessa terra, né? A palavra de homens, a motivações aí pela internet, buscando uma motivação, uma palavra de alguém, uma música, e a gente pode ter esse livre acesso direto ao Pai, né? Então assim, fala comigo assim, toda mudança vai depender primeiramente da minha vida, da minha posição, de mais ninguém, querido. Amém? Toda mudança, toda transformação, todo avanço vai vir de você em primeiro lugar. Aí muitas pessoas vão dizer assim, se Deus quiser. Não, querido, Deus ele quer. Deus ele quer que os filhos dele se levantam, Deus quer que os filhos dele oram, buscam ele, confiam nele, estejam com os ouvidos atentos a ele, e aí a gente fica muitas vezes botando, empecilho, colocando, não, lá é isso e aqui, não. Se você entender que toda mudança vai depender de você em primeiro lugar, você vai viver o sobrenatural de Deus. Toda pessoa que se reposiciona na presença de Deus, levanta a sua cabeça e fala para Deus, Deus, fala comigo. Deus, o Senhor me colocou aqui, a minha casa, meu lar, a minha vida, fala comigo. E aí Deus vem sobre você, querido. É claro que vai exigir muitas vezes jejum, oração, sacrifício. Por quê? Porque Deus se agrada disso. E aí você mata a sua carne para poder ouvir a voz de Deus. Amém? Olha, eu quero lembrar vocês aqui um recado. Esse mês de junho, que vai entrar agora, nosso jantar ficou para o dia 20. A melhor data que a gente achou assim para os casais vai ser no sábado. Dia 13 é jogo do Brasil, então não dá. Então, dia 20 vai ter um jantar dos casais. Nós vamos ter aqui um richô, para a comida ficar quentinha. Nós estamos programando um cardápio legal. E o valor, querido, R$60 só o casal. R$60 o casal. É coisa muito barata, ou não é verdade? R$60, então se você for em algum lugar aí, você gasta muito mais do que R$60. E é uma noite maravilhosa, vamos alugar mesa, vai ter bastante coisa legal aqui. Então assim, para fortalecer em nome de Jesus os casais, e na verdade é para ter um momento dos casais, o dia dos namorados, amém ou não? Aí você pode falar assim, eu não sou namorado, pastor, eu sou casado. Então, você casou para namorar, amém ou não?
Você casou para namorar, ué. Eu lembro quando eu estava orando a Deus para Deus me dar uma esposa. Aí a minha pastora na época falou assim: ô Carlos, você precisa, você cheio de menino na igreja aí, você sozinho. Eu falei para ela assim: pastor, eu quero casar para namorar. Aí ela falou: ó, entendi, então continua. E buscando a Deus, Deus me deu, né? Essa esposa linda, maravilhosa. Então eu quero que você entenda, querido, casou para namorar. Amém? Então dia 20 de junho é o que? É o nosso momento aqui dos casais, em nome de Jesus. Se você tem um testemunho de superação financeira, de honra, os casais, vem dar um testemunho, vem glorificar a Deus aqui neste lugar. Amém ou não? Vamos falar com Deus nessa noite? Ah, Deus, nós te adoramos neste lugar. Obrigado, Senhor, por tua presença, pelo teu amor, por tua bondade, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Nós te adoramos. Consagramos a ti esta preciosa noite. Consagramos a ti a nossa vida. Pedimos a ti perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Pai amado e Pai querido, seja bem-vindo aqui, Senhor. Fala ao nosso coração, ministra a nossa vida, pois nós somos tão dependentes de Ti, tão dependentes do Senhor. O Senhor é tudo para nós. Nós consagramos a Ti, Senhor. Fala ao nosso coração, ministra a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo lá, João, capítulo 5. Eu ministrei essa palavra no culto do lar, mas eu quero, na ministração que o Senhor ministrou ao meu coração, eu quero iniciar com essa palavra. Amor, deixa ligado baixinho para mim, por favor, porque ela revela essa frase para nós. Essa semana o Senhor sussurrou no meu ouvido isso. E aí eu comecei a pensar sobre essa frase que Deus falou comigo. E eu comecei a orar e eu falei: Senhor, não deixa eu esquecer dessa frase que o Senhor me deu. No momento da oração, no momento de jejum, né, de consagração, o Senhor me deu essa frase. E aí eu fiquei pensando sobre ela. E eu falei: Senhor, não depende de Ti em primeiro lugar. Não, depende da pessoa em primeiro lugar. E esse texto, ele vai revelar para nós. João capítulo 5. Querido, deixa eu só falar para você do casados aqui, do jantar. O jantar é para qualquer um, viu? Seja da igreja ou fora da igreja. Amém ou não? Pode convidar amigos lá, irmão, parente, em nome de Jesus. Olha o que diz então João capítulo 5, a partir do verso 1. Passado essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, e pôs-se a andar. Amém ou não? Amém. Olha só que coisa maravilhosa, hein? Imagina você lá com Jesus, no meio de um monte de enfermo lá, mesmo que nós estamos fazendo aqui, nós não pode tocar nesse povo, porque nós vamos ficar impuro, e hoje é sábado, não é permitido para a gente. E de repente,
Jesus vai ao encontro de um homem que estava 38 anos enfermo. 38 anos enfermo. E naquele lugar havia uma multidão de pessoas enfermas, coxos, cegos. E ele está falando aqui. E aí Jesus vai ao encontro desse homem e pergunta para esse homem: você quer ser curado? Olha que pergunta, querido. E aí aquele homem fala assim: não tem ninguém que me jogue ali, Senhor. O que ele está falando para Jesus? Eu até quero, mas não tem ninguém. Mas Jesus vai dizer para ele ali: mas você quer ser curado? Aí ele fala: levanta, toma o teu leito e anda. Levanta, rapaz, levanta a sua cabeça, sai daí e vamos embora. E aí o cara levanta, pega o leito dele e vai embora. Esse texto revela para nós muitas coisas profundas. Primeiro que 38 anos não são 38 dias, não são 38 semanas, são 38 anos. Olha só, que são 38 vezes 365 dias. Meu Deus, uma vida. E aí a Bíblia vai dizer, então Jesus vai falar para ele: você quer ser curado? Aquele homem estava há 38 anos ali, e ele revela para Jesus: olha, eu estou aqui esperando as águas se mover, mas quando ela se move, que o anjo desce para alguém ser curado, alguém mais esperto entra na água e eu não consigo, Senhor. Mas aí Jesus está falando: não, eu estou falando para você, você quer ser curado. Eu não estou aqui para jogar você dentro d'água, eu estou perguntando para você: você quer ser curado? Você está aí há 38 anos, a sua necessidade é de acordo com o seu clamor? É isso mesmo que você quer? Aquele homem, ele esqueceu de fato que ele queria. E aí o que revela para nós? Jesus estava ali, olha só, o Deus Todo-Poderoso na frente daquele homem, perguntando para ele. Jesus poderia muito bem chegar nele e falar: levanta, 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 todo mundo seja curado, vai, levanta, levanta, levanta. Mas ele pergunta para o homem: o que você quer? Você quer ser curado? E essa pergunta, ela é muito profunda, porque ela tem que estar de acordo com, de fato, o que eu quero. Já viu a criança quando está pedindo para Deus? Vai para os pais: pai, compra isso, compra isso, compra isso, compra isso. De repente ela esqueceu, não era tão importante. Mas quando a criança fica em cima e é chato o tempo todo, você vai lá e compra. Não importa o preço, você vai lá e compra. E aí a criança pega, recebe lá o presente, ela vai gostar mais da caixa do que do presente. Aí você fala: se soubesse, tinha comprado a caixa. Não é verdade? Mas o texto revela para nós algo muito precioso. Toda mudança vai depender de nós. Jesus está ali diante dele para curar aquele homem e pergunta para ele: a sua mudança depende de você, você quer? A sua cura depende de você, você quer? Ele está perguntando isso. Então Deus quer fazer, mas aquele homem vai dizer o quê? Não tem ninguém. Não tem ninguém para me ajudar. Olha a minha vida, meu Deus, olha só que situação difícil. Eu estou aqui 38 anos, Senhor. Já vi pessoas aqui chegando, morrendo e tal. Estou aqui, conheço todo mundo já foi embora, que eu conhecia. Agora são pessoas mais novas e eu não sei, ninguém me ajuda. Às vezes a gente é assim, não é? Mas no cristianismo, se você não levantar sua cabeça, se você não olhar para Deus e falar para Deus: eu quero, nada acontece. Nada acontece. Se você olhar para o Senhor e falar: a partir de hoje tudo muda, aí Deus: opa, agora eu gostei, então a partir de hoje os anjos podem ser enviados. Acabou. Então nenhuma mudança vai depender primeiramente de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, e Ele quer a transformação, Ele quer a mudança, Ele quer o seu avanço, Ele quer que os sonhos dele se cumpram em você, Ele quer que você tenha alegria completa nessa terra, Ele quer. Amém ou não? Então depende de você. Quantas vezes a gente vai no culto e a gente vai por ir, e aí acaba o culto, vai embora, e o que o pastor falou mesmo? Mas a Bíblia vai dizer assim, em Provérbios, vai dizer assim, a alma que está farta pisa no favo de mel. Então quer dizer, eu estou farto, eu estou cheio, então eu vou recusar o mel.
mas a alma que está faminta, todo amargo se torna doce. Então ele está dizendo que a alma que está faminta, o limão se torna um mel, mas a alma que está farta, o mel se torna um limão. Forte isso, né? Então a gente precisa entender a nossa vida, porque Deus ele não se comove com lágrimas, irmãos. A Bíblia vai dizer que Jacó e Esaú, quando Esaú vende a sua primogenitura para Jacó, e a Bíblia fala, quando Jacó se deu por si, que ele vendeu, e ele chegou ali chorando, né? A Bíblia fala que nem com lágrimas achou no seu coração arrependimento. Então, é preciso eu me reposicionar. Qualquer coisa, ninguém vai fazer por você o que só você pode fazer. Ninguém vai fazer pelo teu casamento o que só você pode fazer. Ninguém vai fazer lá pelos seus filhos, a escola não vai fazer, uma boa escola não vai fazer, uma boa faculdade não vai fazer, se é para você fazer. Não vai. Não podemos terceirizar. Aquele homem estava terceirizando. Não tem ninguém que me jogue. Aliás, a gente fica assim, eu preciso do empurrão, pastor, eu preciso de uma inspiração. Quer inspiração maior do que o Salvador na cruz do Calvário? Mas eu fico pensando, irmão, amor maior de Deus manter um lugar aberto só para você vir adorar Ele, ouvir a palavra dEle e ir embora para sua casa? Deus separar uma família para dedicar a palavra, dedicar o cuidado só para você não se perder? Que amor é esse? Então não vai depender de terceiro nem de Deus. Jesus fala, eu estou aqui, mas você quer ser curado? Assim o Senhor está todos os dias diante da gente, falando assim, eu estou aqui, você quer ouvir? Eu estou aqui, você quer aprender? Eu estou aqui, você quer que eu cure? Eu estou aqui, você quer que eu vá à sua frente? Eu estou aqui, você quer que eu entre lá com a provisão, ou você quer continuar do seu jeito? Deus está falando isso. Então quando eu vou olhar para as Escrituras, eu vou ver nas Escrituras essas atitudes. Olha lá, Abraão, ele vai em Gênesis 12, olha o que ele vai dizer para nós, algo muito forte. Gênesis capítulo 12, Abraão, um homem, um senhor já de idade, ali no verso de número 1, olha o que o Senhor vai dizer para ele. Qual que era a necessidade de Abraão? Qual que era a maior alegria de Abraão? O cara era próspero, o cara tinha poder, o cara era rico, tinha uma esposa de idade avançada, mas formosa. Sara não era uma mulher assim, meia boca, não, era uma mulher formosa, de idade. Olha, versículo 1, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoares, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abraão consigo a Saraí, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Muitas pessoas pegam assim, de ti eu vou abençoar você, quer amaldiçoar você vai ser amaldiçoado, quer abençoar você vai ser abençoado, mas muitos esquecem da primeira parte. Qual é a primeira parte? Deus está falando para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Deus está falando assim, se você sair, se você se reposicionar, se você a crer em mim, eu farei de você uma grande nação. O homem não tem filho, o homem com 75 anos de idade, o que mais que Deus está falando para ele? Eu vou abençoar os que te abençoarem, e eu vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem.
Pastor, está amaldiçoando, sei lá, ele está sendo amaldiçoado. Pastor, está abençoando o Senhor, ele está sendo abençoado. O que mais que ele vai dizer aqui? De ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu Deus, meu Deus. Então, qual é onde Deus está falando para ele? Abraão, eu tenho para você uma grande nação. Olha o que Deus está falando. Deus está falando para um casal onde a mulher é estéril. Pastor, eu e a pastora, a gente vai aprendendo com algumas coisas, e hoje a gente consegue discernir algumas coisas. A gente vai assim, amor, a gente precisa entrar em concordância. Você fala assim, mas cadê o dinheiro? Eu falei, não, esquece o dinheiro, vamos entrar em concordância primeiro, vamos entrar em acordo primeiro. Você está de acordo, eu estou de acordo, tá, então agora vamos orar para Deus mandar. Aí Deus faz. Deus está falando para Abraão, eu tenho para você uma grande nação, eu tenho para você que as pessoas que vão te amaldiçoar vão ser amaldiçoadas, quem te abençoar vai ser abençoado, e de ti serão benditas todas as famílias da terra. Está falando do que? Da promessa, Jesus. A promessa não é o Isaac, a promessa é o que viria após, Jesus, o Salvador de todo aquele que crê. As famílias da terra são benditas por causa de Jesus. Amém ou não? Mas para que pudesse dar continuidade a Abraão, para que pudesse vir a isso acontecer, Abraão precisava se reposicionar. Às vezes você está lá no seu trabalho, sentindo menor, e isso, achando que está ganhando pouco, e o outro está ganhando metade do que você ganha e está vivendo feliz da vida. Aí você fala, como isso? O Senhor. Então a condição para Abraão era fé. Se você sair, se você crer em mim, se você acreditar, para onde que eu vou? Vou arrumar meu caminhãozinho de mudança aqui, para onde que eu vou, Senhor? Vai para o deserto, Abraão, vai andar para o deserto, vai fazer uma caminhadinha para o deserto. A Bíblia vai dizer que Abraão foi peregrino na terra que seria dele. Então Deus está falando isso ao nosso coração, esse pisar. Deus quer fazer, mas Ele precisa ver em nós essa concordância. Deus quer fazer na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos. Deus quer abrir a sua mente, Deus quer te dar um novo coração, Deus quer curar você, mas você precisa se reposicionar. Deus quer salvar os filhos, netos, bisnetos, mas você precisa tomar posição. Como assim? Vou sair e vamos andando aí pelo meio do deserto? Deserto não é um lugar comum, é terra de ninguém. Mas quando o Senhor está ali, as coisas estão acontecendo. Então Deus está falando assim, é preciso você querer. O grande problema nosso, que a nossa natureza carnal, ela vai nos levar para o mimo, né? Nós somos muito mimados. E Deus quer que a gente olhe para Ele, confia nele, e fala, não, Senhor, eu preciso deixar isso, eu preciso despertar, acordar para a vida. Olha o que vai dizer em Gênesis 6. Gênesis 6 vai falar sobre Noé. Meu Deus, olha o que ele vai falar sobre Noé. Lá no versículo de número 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, nasceram filhas e filhos, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. E aquele tempo havia gigantes na terra. Também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o homem, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Quem era Noé? Noé era um homem justo,
íntegro entre os seus contemporâneos. Noé estava vivendo em uma época onde o povo era perverso, maldoso, não podia dar as costas, abraçava já com a faca nas costas do outro, num tempo muito difícil. Deus olhou para a terra e falou: a terra está corrompida, o pecado dominou tudo. Mas aí Deus olha para um homem que se reposicionou e falou: não, aqui eu adoro a Deus, aqui eu sirvo a Deus, minha casa adora a Deus, aqui nós adoramos o Senhor, o Rei dos Reis, o único que é digno de adoração, aqui a gente não se corrompe. E aí a destruição viria sobre aquele lugar, mas Deus tinha um plano. Não basta simplesmente estar ali como uma pessoa que ama Deus, que busca Deus, mas tem que aceitar o plano de Deus. Qual era o plano de Deus? Não é para tudo. Por quê, Senhor? Eu preciso que você faça uma arca. Para tudo, Noé, acabou, para tudo. Mas o que eu vou fazer? Preciso que você construa uma arca. O que o Senhor falou aqui, irmão? Não sei se você parou para pensar, mas o Senhor está falando isso aqui agora para nós, que me chama a atenção. O que o Senhor falou? Os homens são maus e os dias deles são quantos? 120 anos. Noé viveu mais de 600 anos. Para o homem mau há uma limitação, mas os que amam a Deus não há limite. O Senhor pode fazer você voar nessa terra. Ah, querido, você vai muito mais longe. Amém ou não? E aí aquele homem aceita o desafio. Não só ele aceita o desafio, ele não fala assim com os filhos: ó, filhos, vocês aí fazem o que vocês quiserem, o pai está numa obra aqui importante, Deus falou comigo. Não, ele falou: mulher, filhos, ó, chama as noras também, vem todo mundo, vamos construir a arca. Mas não choveu, não chove. Não chove, como assim? Vamos construir uma arca. Deus falou, para tudo. Às vezes a gente é assim: pastor, como que eu vou fazer a obra de Deus? Como que eu vou fazer? Querido, você tem um rei, você tem um dono, você precisa honrar esse dono. Como que eu vou servir a Deus na minha casa, pastor? Não, a música é gostosa, isso é legal, nossa, a comida, como é que eu vou jejuar? O negócio é tão gostoso. Você tem um rei, e esse período na terra é passageiro, a eternidade com ele não vai existir essas carnalidades, não. E aí a gente precisa honrar este rei, honrar este dono. Noé num tempo perverso, Pedro vai dizer que Noé foi pregador da justiça. Noé, por 100 anos o homem pregando: olha, vai vir a chuva, olha, vai vir a chuva, arrependa, vai vir a chuva. Ah, você é doido, Noé, você é louco, Noé. E veio a chuva. Os animais entraram na arca, irracionais, e o homem que é racional não entrou na arca. Por quê, pastor? Porque o salário do pecado é a morte. Se você quiser viver do seu jeito, não tem vida para você. Mas se você quiser viver do jeito de Deus, a vida de Deus para nós. E aí a gente precisa matar a nossa carne. Teu irmão não é melhor do que você, eu não sou melhor do que você. Nós temos um Deus. Aquele que olha para ele, crê nele, vê a glória de Deus. Não adianta a gente querer enganar a gente mesmo. Há uma realidade. Eu vi um vídeo assim, passei assim, vi o vídeo, me chamou a atenção, compartilhei no status, né? O homem pediu um conselho. Me dá um conselho. Ele falou: você vai morrer. Não sei se você viu lá no meu status. Eu achei aquilo forte, eu falei: verdade, eu vou morrer. Um dia eu vou partir. Então eu preciso partir do princípio que eu tenho um período nessa terra e eu preciso usá-lo da melhor forma possível. Não adianta a gente querer terceirizar, falar igual o homem lá, né, no tanque de Betesda: não tem ninguém que faça por mim. Abraão poderia falar: Senhor, já estou velho. Noé poderia falar: Senhor, mas nunca choveu. Não, esses homens olharam para Deus, creu no Senhor. Hebreus vai dizer que Abraão creu, e isso lhe foi confirmado com justiça. Aconteceu.
o Senhor cumpriu na vida dele. O que aconteceu com Abraão? Teve filho. Quando que ele viu o filho dele? Quando ele fez 100 anos. 25 anos depois, Abraão está vendo o filho dele, Isaac. A sua esposa, 75 anos, gerando um filho. E ele fala: que loucura é essa? Mas ele creu no Senhor. O maior problema nosso é a gente estar concentrado nessa terra. Nós não podemos viver por interesse, nós não podemos viver por troca, nós não podemos viver nessa terra por algo maior do que adorar o Senhor. Não, nós não fomos chamados para adorar a Deus em segundo plano. Quem adora a Deus em segundo plano não tem uma vida gloriosa na terra, tem uma vida por esforço, tem uma vida daquilo que planta, mas uma vida gloriosa não. Tem uma vida, a Bíblia fala que o trabalhador tem seu salário. O ímpio ainda trabalhando, está recebendo, está ficando rico. Aí você fala: puxa vida. Mas a prosperidade é diferente. A prosperidade é a alegria da família, a comunhão do lar, o perdão ali. Lá em Êxodo capítulo 3, vai dar para nós esse mesmo conceito. Êxodo capítulo 3. Então toda mudança, ela vai partir em primeiro lugar da tua vida. Deus vai falar com você, mas vai partir primeiro da tua vida. Quando Deus foi visitar Moisés, para levar ele lá para o Egito, o que Deus fala com Moisés? Olha o versículo 7 do capítulo 3, Daniel vai colocar ali. Olha que coisa forte. Eu não sei se você já parou para pensar. Disse o Senhor, ele vai até Moisés e fala ali para ele: tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Deus está olhando tudo. Você está passando por aflição? Deus está vendo. Você está passando por injustiça? Deus está vendo. Pessoas estão enganando você? Deus está vendo. Ou você está enganando, ou você está fazendo justiça. Deus está vendo. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor. Uma coisa é ver, a outra coisa é ouvir. Aí olha só, Deus está vendo, mas agora Deus está ouvindo o quê? O clamor. Deus está vendo, pastor, o que eu estou passando? Claro que está. Mas você está falando com Ele para Ele te ouvir e tirar dessa situação? Não. Então não está valendo de nada. Olha lá. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Quer dizer, estou cansado, é muito trabalho, porque conheci as suas dores. Há muito sofrimento do povo hebreu no Egito. Agora Faraó pegou pesado, vocês vão trabalhar dobrado. E aí o povo começou a clamar a Deus. Da onde que a mudança começou? Da onde? Do povo. Deus olhou lá e falou: ai, tadinho do meu povo, deixa eu ver quem que eu vou mudar lá. Tadinho do meu povo. O povo não está nem aí para Deus. Às vezes você olha alguém sofrendo assim, e aí está lá sofrendo, está sofrendo, está sofrendo. A gente precisa crer no que a palavra de Deus diz. O braço do Senhor não está encolhido, Ele quer salvar. Olha aí na internet, aí o tanto de influenciador que usa, né, que deixa a mão direita ver o que a esquerda está fazendo. Olha aí o tanto de pessoas chegando em casas, né, abençoando pessoas, reformando casas. É porque houve um clamor ali, querido. As coisas não acontecem por acaso, não. Da onde então que começou a mudança? Da onde? Do povo. Sabe quando vai começar a mudança lá? Quando você clamar. Deus está vendo, Deus está me vendo, Deus está me vendo, Deus está te vendo, Deus está te vendo, Deus está vendo sua família, Deus está vendo, Deus está vendo os filhos, Deus está vendo, Deus está vendo o que estão fazendo com você por trás, está vendo. É claro que os olhos dele estão sobre toda a terra. Mas uma coisa é ver, a outra coisa é clamar por ajuda, solução. E aí você está lá: Senhor, ah, Deus, está doendo demais.
Ah, Senhor, que injustiça. Ah, Senhor, olha para mim, vem até mim, muda a minha sorte. Aí, opa, e Deus falou, é tudo que eu quero, filho, estou indo aí. Deus envia. Às vezes a gente vai ter que sacrificar um pouquinho, jejuar. Lembra de Daniel? Não compreendia o que Deus estava falando, revelando. Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, né? E ele não estava compreendendo o que Deus estava falando, então falou, vou jejuar. E por 21 dias aquele homem estava jejuando. E a Bíblia vai dizer que quando o mensageiro chega até ele, o anjo, para revelar para ele o que ele estava buscando, o anjo fala uma coisa assim, Daniel, desde o dia em que você propôs no coração em fazer esse jejum, eu já fui enviado do céu, mas fiquei preso nas regiões celestiais pelo príncipe da Pérsia. Tem demônios prendendo a resposta da tua vida. Precisa orar. Pastor, eu não sei o que acontece, eu era assim, agora eu não sou mais. Tem que orar, tem que jejuar, tem que buscar o Senhor, tem que chorar na presença dEle. Quem não chora na presença de Deus, se humilha na presença de Deus, vai se humilhar na presença de homens. Quem se humilha, Deus exalta. Agora quem não se humilha é humilhado. Não por Deus, mas pela maldade. Então, olha o que ele vai dizer isso para nós. Por que Deus interviu lá? Porque o povo clamou. Poxa vida, mas da noite por dia, não, estavam mais de 400 anos escravos, 400 anos para acordar para a vida, para poder orar ao Senhor. Lembra de Esther, o livro de Esther? Uma mulher valente. Havia uma arapuca, né, uma armadilha preparada para o povo judeu. E ela foi introduzida no palácio para ser uma das mulheres que iriam um desfile de moda para o rei escolher a mais bonita. E ela foi escolhida, mas ninguém sabia que ela era judia, né? E a Bíblia vai dizer que o seu tio fica sabendo da trama e vai falar com ela, ó, você está no palácio, Deus te colocou aí, talvez seja para isso que você foi levantada, você precisa falar com o rei, mas não posso entrar na presença do rei assim. Então pede para o povo jejuar, eu vou jejuar, e eu vou entrar na presença do rei, para ver o que o rei pode fazer. Primeiro, eu corro um risco de vida. A Bíblia vai dizer que ela vai jejuar, os hebreus vão jejuar, e o dia ela vai entrar na presença do rei e revela o que está acontecendo por trás. O rei não pode mudar o decreto, porque a sua palavra é sim, sim, não, não, mas ele fez um outro decreto, os judeus podem lutar. E a Bíblia fala que Deus mudou a sorte dos hebreus aquele dia. Da onde a mudança começou? Ai, Deus vai intervir por nós, Deus vai, claro que Deus vai, mas como? Às vezes você vai ter que ir lá, às vezes você vai ter que falar, você vai ter que jejuar, você vai ter que buscar. Não, ninguém vai fazer por você o que Deus chamou você para fazer. E os hebreus lutaram e venceram, e quem fez toda a trama pereceu. O inimigo preparou a forca e ele mesmo foi enforcado. Lembra que Abraão então está falando? Amaldiçoarei, Deus falou para Abraão, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e abençoarei os que te abençoarem. É um negócio forte, irmão. Nunca vai partir de Deus em primeiro lugar, mas Deus vai agir a partir de um coração que se reposicionou. Para você ser salvo, você precisa se render, reconhecer. Eu reconheço Jesus como Senhor, como Salvador. Perdoa os meus pecados, Senhor. Eu não vou viver mais desse jeito. Me ajuda. Aí pronto, recebeu o Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e me dê a vida eterna.
Como que Deus veio? O arrependimento do coração. Como que Deus fez morada? O arrependimento do coração. Toda mudança vai depender de você e de ninguém mais. Esquece as pessoas à sua volta nesse sentido, mas se reposicione. Davi tinha cometido o maior pecado da vida dele. Olhou para a mulher, desejou a mulher, mandou pegar a mulher, e ele deitou com a mulher, engravidou a mulher e mandou matar o marido dela. E ele ficou quietinho. Mas a Bíblia fala que todos os dias, não tinha um dia, ele gemia de dor. Os ossos dele atrofinhavam. Até que no Salmo 51, Davi traz um clamor sincero: me perdoa, Senhor. Eu reconheço que o que eu fiz acabou com a minha vida. E aí Deus, opa. Aí o profeta chega e fala: o Senhor te perdoa, mas haverá consequência, Davi. A espada não se apartará da tua casa. O filho que foi gerado vai morrer. Olha só que coisa forte. O perdão veio sobre Davi quando ele buscou o Senhor. Tem muita gente querendo fazer as coisas para os outros, sem os outros querer. Tem muita gente se preocupando com os outros, sem os outros estar preocupado. Isaías capítulo 1, o Senhor vai falar para Israel: quem quiser e me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Deus não está assim, o tempo todo assim, me aceita por favor. Não, Deus está falando assim: olha, há um final de vida, e há uma vida na terra. O mundo jaz no maligno, há trevas sobre a terra, o povo é mau, mas em mim há vida abundante. O que tu queres? Nós vamos olhar para a palavra do Senhor, e a gente vai ver também alguns que não quiseram. O jovem rico não quis. Olhou para Jesus, falou: mestre, o que faço eu para herdar a vida eterna? E aí Jesus falou para ele: olha, vive os mandamentos. Ele fala: tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, né? Enchendo a boca e falando aleluia, glória a Deus, e talvez dando até uma rodopiada, né? Mas aí Jesus olha para ele e fala: uma coisa falta para você. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu. O quê? O quê? Não. E a Bíblia fala que ele sai triste. Mas qual é a promessa de Deus de quem dá para os pobres? Pobre necessitado, né? Quem dá aos necessitados empresta para Deus. E Deus fica devendo alguma coisa? Deus faria aquele jovem rico muito mais rico do que ele era. Mas Deus queria tirar do coração dele o quê? Mamon, o dinheiro, o governo da vida dele. Muita gente fala assim: não, pastor, o dinheiro não me governa, não, eu governo o dinheiro. É a que mais governa. Ele não quis. Ele foi até Jesus, Jesus falou para ele o que ele deveria fazer, e ele não quis, e saiu triste da presença do Senhor. Lá em Lucas 4, bota para mim, Dani, Lucas 4, verso 27. Palavra do Senhor Jesus. Me chama muita atenção essa palavra, porque Jesus vai falar de algo que aconteceu, né? E Jesus está pregando em Nazaré, está sendo rejeitado pelos seus. Por isso que é difícil, irmão, às vezes você pregar na cidade que você é, porque o profeta na tua casa não tem honra. Diz o Senhor Jesus que os inimigos da tua casa, os inimigos do homem seriam os da própria casa. Mas olha o que ele está falando: e muitos leprosos havia em Israel, muitos, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão na mão de Ciro. Meu Deus, um homem ímpio, um homem que estava ali, que guerreou contra Israel, um homem ímpio, um homem que adorava outros deuses,
Poxa, tá vendo aí, ó? Deus cura mesmo aí, ó. Quem que não é dele, ó? Mas aí qual é o contexto? Tinha uma escrava dentro da casa dele que servia a Deus. E olhou para o seu senhor e falou: ah, meu senhor, se você estivesse lá em Jerusalém, tem um profeta lá que ia curar o senhor. Aquele homem falou: o quê? É para agora. Eu recebo. Naquela mesma hora ele prepara tudo, vai ao rei, pede carta e vai para Jerusalém. Para quê? Para ser curado. Ele precisava fazer isso. Muitos corações orgulhosos têm morrido enfermos. É o que ele está falando ali, ó. Havia muitos, não era pouco não, muitos leprosos aonde? Em Israel. Mas nenhum deles reconhecia Eliseu como profeta. E quem não reconhece o profeta não é curado. E aí, quem que foi reconhecer o profeta? Alguém de uma terra distante. Foi ali e falou: ó, vem aqui ser curado. Quê? Não, vai lá no rio, lá, mergulha lá 7 vezes, lá você vai ter tua bênção. Mas peraí, ué. Naamã fica furioso e fala: por que eu tenho que mergulhar nesse rio sujo? E aí, a gente precisa ter pessoas de Deus do nosso lado, né? Pessoas que amam a gente, que queiram o nosso bem. E a Bíblia vai dizer que um dos seus soldados ali chama de pai: ó pai, se te pedisse uma coisa difícil, você não faria? Cara, ele te pediu algo tão simples, mergulha lá, vai lá, é a tua cura, pai. O Senhor vai melhorar, o Senhor vai mudar de vida. E aí Naamã quebra o orgulho, desce as águas e mergulha. Nada contra. Não, pai, 7 vezes. 7, 2, 3, 4, nada. 5, 6. Na 7ª vez, quando ele levanta, estou curado. E ele glorifica o Senhor. Ele vai até o profeta e ele fica tão feliz. Ele fala: ah, profeta, eu vou levar um pouquinho de terra desta terra aqui na carroça, e eu vou pular na minha terra, e eu vou dobrar o joelho nessa terra, glorificando o Deus de Israel. Ah, profeta, me perdoa, porque eu tenho que entrar no templo lá dos deuses, mas eu não adoro mais outros deuses, eu quero adorar agora o Deus de Israel. Querido, você pode aplaudir o Senhor? Da onde que partiu a cura, irmão? De Deus. Sempre o milagre é de Deus, mas da onde partiu? Primeiramente de Naamã. Se a gente não quebrar o orgulho, não descer as águas, não se humilhar, se a gente não falar: não consigo mesmo, é difícil mesmo, é impossível para mim, o Senhor pode todas as coisas, a lepra cai por terra. Mas em Israel, os leprosos não foram curados. É muito triste isso. Muito triste isso. A cura de Deus está diante dos seus olhos. Está diante de você. Mas se você não se humilhar, não vai acontecer. Às vezes você está esperando Deus fazer alguma coisa. Deus não vai fazer nada se você primeiro não buscar Ele, reconhecer Ele, adorar Ele, clamar a Ele, colocar diante dEle, negar o pecado, se humilhar. Olha para o lugar que nós temos, o espaço que Deus nos deu. Existem pessoas que Deus confiou a você para pregar o Evangelho, para dar testemunho, para ser um ombro amigo. E muitas vezes a gente fica olhando mais os problemas. A gente precisa entender que nós estamos diante de um Deus Todo-Poderoso e que Ele vai agir. E Ele pergunta isso para nós hoje: você quer? Precisa ter ação. Pastor, lá na casa, minha família, trabalho, preciso ter ação, irmão.
Se o médico falar para você hoje assim, olha, a partir de hoje você não pode comer mais arroz e feijão e frango, porque vai prejudicar aí um órgão aí. Aí você fala, meu Deus, sério, doutor? Sério? Mas você pode continuar comendo. Se você não comer, você vai viver. Aí você vai largar tudo, irmão. Você vai virar um vegetariano. Você vai achar aquilo maravilhoso, mas qual é o motivo? Viver. Agora a pergunta é, por que viver? Deus está falando isso conosco. Eu estou aqui com os ouvidos atentos e vendo tudo. Cadê o teu clamor? Cadê a tua atitude? Cadê a sua ação? Não tem, então não posso fazer nada. Deus não pode fazer. Deus não vai agir. Agora, se você olhar para Ele, se Deus olhar para você, saber que Ele pode contar com você, tudo muda. O céu fica à disposição. Os anjos agora, querida, a guarda agora melhora. Teu lar agora, as guerras são grandes, mas o salmista vai dizer, 1000 está caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não está sendo atingido. Tem aí um probleminha caindo e a pessoa já está quase desmaiando. E o salmista está falando para aqueles que adoram, vivem, glorifiquem a Deus. 1000 problemas está de um lado, 10.000 à tua direita, e você está ali, a Ele a glória. Por quê? Porque é Ele é o meu guarda-chuva, Ele é o meu protetor, Ele é o meu escudo, Ele é o meu salvador, Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza. Posso todas as coisas nele, porque Ele me fortalece. Então a pergunta para nós aqui hoje, você quer? Se quer, precisa ter ação. Abraão, você quer ser pai de multidões? Você quer? Você quer ser aí o pai de uma grande nação? Quer? Então sai daí. Sai desse lugar de comodismo, esse lugar de idolatria, esse lugar de pecado. Sai daí. Você quer ser salvo? Senhor, mas o Senhor falou que eu sou justo, que eu sou íntegro. Noé, você quer ser salvo? Não é? Faça uma arca para tu e tua família. Mas ser justo não basta, ser íntegro não basta, não é? Virá aí uma destruição e somente será salvo se fizer. Tá bom, Senhor, paro tudo e vou fazer agora o que o Senhor mandou. Tá entendendo, não? Então eu não posso falar para Deus assim, Deus, cadê o Senhor? Deus falou, estou aqui no meu alto e sublime trono. O salmista fala que a terra é o estrado dos pés do Senhor e o céu é o teu trono. Aleluia, o Senhor está no teu trono. O Senhor está no teu trono. A terra é o estrado dos seus pés. Você está doidinho para ir para a semana agora, amém ou não? Você está doidinho para ir para a sua semana? Agora eu entendi. Está escrito isso aí. Você vai orar a palavra. Deus, aconteceu com Abraão, aconteceu aqui com Noé, Senhor. Aconteceu, Senhor. Aconteceu com Esther. Senhor, aconteceu com Naamã, Senhor. E aí você vai ver, todos tiveram a mesma atitude. Buscaram o Senhor, se humilharam diante do Senhor, suportaram tribulações diante do Senhor, viveram tempestades, permaneceram de pé diante do Senhor. Fica de pé nessa noite, em nome de Jesus. Queria que você começasse a falar com Deus nessa noite. Talvez você nunca foi de ficar orando aqui na igreja, mas hoje você vai orar, Hoje, se você entender uma palavra, você vai sair do comodismo. Pastor, sai do problema, entra no outro. Querido, não concentra no problema, não. Concentra naquele que resolve o problema. Porque isso, porque aquilo e tal. Nunca é o suficiente. Não, nunca será o suficiente. 1000 está caindo ao lado, 10.000 à tua direita, mas tu não está sendo atingido. Queria que você falasse com Deus aí agora. Glorificasse a Deus agora no seu lugar.
Começasse a exaltar Deus neste lugar. Começasse a orar nessa noite. Recantarabaxéia, Santo de Israel, aleluia. Ele é o Deus Todo-Poderoso, querido. Começa a falar com o Senhor. Começa a exaltar o Senhor, começa a glorificar o Senhor vai começar a trazer na tua mente agora, querido, coisas que você precisa se posicionar. Levanta a tua cabeça, não deixa a carne te dominar não. Ele é o Senhor e nada pode contra Ele. Ele é o Deus vivo e nada pode contra Ele. Pode aumentar, Dani. Oh, Santo, Ele é o Deus do impossível. Deus não faz pela metade, querido. Oh, Santo, Ele é o Deus de obras completas. Declare isso sobre a tua vida. Oh, Santo, obras completas, para fazer a final. Tudo tem uma hora certa, um tempo certo. Aleluia. Aleluia. Santo, digno. Recantarabaxéia. Nós profetizamos famílias fortes, gerações curadas. Nós profetizamos o nosso lar, a nossa casa, se rendendo ao Senhor. Oh, Santo, apenas declare isso. O impossível se materializar. Ele é o Deus do impossível. Pela metade não vou viver uma parte do meu. Começa a olhar para o Senhor, querido. Começa a falar para Deus: Deus, eis-me aqui. A promessa, o Deus de obras completas, vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o neto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha. Ele não falha. Oh, Santo, você crê? Deus não falha. Dúvida, sei que nunca Deus não falha, não. Eu não vou duvidar. Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo. Não duvida. Não duvida não, querido. Aleluia. Amém. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite. Bem forte. Em nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos. Aleluia! Você pode dar glória a Deus aí, querido? Aleluia! Mais um pouquinho, Dani. Ó, tem que tirar a ferrugem aí, dar uns glória, amém ou não? O que você entendeu então? Se você não agir, nada vai acontecer. Começa com você, amém? Amém ou não? Você está prontinho para ir para a semana de vitória. Você está prontinho, querido. Você está, como se diz, né? Afinadinho, moladinho para ir para a semana e declarar que você já venceu. Vai depender de você, querido. Ó, ninguém pode levantar por você de manhã. Você tem que levantar. Verdade ou não?
Ninguém pode ir no banheiro por você. Você tem que ir lá, é você. Vira para o teu irmão e fala: é com você. Rapaz, se você quiser e ouvir a voz de Deus, você vai viver o melhor dessa terra. Pai, nós te adoramos neste lugar. Obrigado por essa noite tão maravilhosa. Querido, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E a igreja diz: amém. Aplauda o Senhor.